A primeira-ministra do Japão, Saneya Takaichi, que se tornou muito próxima de Donald Trump, declarou que planeja revisar os 3 princípios da política estatal do país, desde 1967, de acordo com os quais o Japão não pode possuir armas nucleares, nem produzir ou instalar armas nucleares em seu território. Takaichi pretende revogar essas restrições. Antes, ela disse que o Japão deveria repensar seu pacifismo na legislação e reconhecer a realidade em que a China ameaça cada vez mais a região e o Japão terá que se armar seriamente. Aliás, o Japão planeja comprar mísseis Tomahawk dos Estados Unidos da América, spoiler. Mas, o que é significativo, Takaichi propõe abolir a proibição de importação de armas nucleares para o país, pois isso enfraquece o potencial de dissuasão dos Estados Unidos da América. Washington atualmente não pode colocar ogivas nucleares em bases no Japão, nem em navios que chegam aos seus portos. Portanto, o novo primeiro-ministro do país quer remover esse obstáculo legal. Mas não é só isso. De modo geral, o comportamento de Takaichi está deixando Pequim muito nervosa neste momento. Por isso, proponho justamente analisarmos como o Japão está claramente se militarizando agora e ainda está pronto para adquirir armas nucleares. O Japão está alterando totalmente suas estratégias de defesa e segurança. O primeiro-ministro do Japão, Saneya Takaichi, planeja revisar os 3 princípios da política estatal de 1967, segundo os quais o Japão não tem o direito de possuir armas nucleares, nem de produzi-las ou armazená-las em seu território. Não importa com o quê. Primeiro, o tema será discutido dentro do Partido Liberal Democrata, liderado por Takaichi, e com os parceiros da coalizão. As consultas começam na próxima semana. Se as partes da coalizão conseguirem chegar a uma posição unificada, ela será formalizada como uma recomendação ao governo, após o que a decisão final será tomada, quem diria, pelo primeiro-ministro Saneya Takaichi. Ou seja, tudo gira em torno dela. O partido dela, o governo dela, ela é a primeira-ministra. E aqui é significativo que, em 11 de novembro, não faz tanto tempo, durante um discurso no Parlamento, Takaichi evitou responder. A pergunta era se o Japão continuaria a seguir os 3 princípios não nucleares. Naquela ocasião, ela disse que ainda não é hora de afirmar nada sobre isso e afirmou que um ataque da China a Taiwan pode ameaçar a sobrevivência do Japão, permitindo ao país exercer o direito à autodefesa coletiva. O foco está na autodefesa coletiva. Isso gerou forte reação de Pequim, que percebeu uma ameaça e entendeu que algo estava acontecendo. Antes, Takaichi afirmou que, se a segurança do Japão depende dos Estados Unidos, as autoridades deveriam discutir melhor a atual restrição nuclear. Até no Kremlin hoje ficaram assustados. No círculo de Vladimir Putin, expressaram preocupação pelo fato de o Japão demonstrar incerteza quanto ao status de país não nuclear após a eleição do novo primeiro-ministro em 21 de outubro. O porta-voz do presidente da Rússia, Dmitry Peskov, afirmou que Moscou acompanha de perto as declarações de Takaichi sobre o status nuclear. Mas o Japão realmente caminha para esse passo. E tudo isso graças, por um lado, à aproximação com os Estados Unidos e, por outro lado, graças às ações extremas da própria Rússia. Porque o Japão, em princípio, foi por muito tempo um país bastante pacifista. Nós ainda vamos falar sobre isso. Tudo mudou drasticamente. Sabem em que ano? Em 2022, quando o ditador careca Putin deu a ordem para os russos sujos invadirem a Ucrânia. Mas vamos chegar a isso. Proponho relembrar um episódio recente que já mostrava o novo primeiro-ministro do Japão colocando o país em um caminho militarizado. No dia 28 de outubro, Donald Trump chegou a Tóquio. Com Takaichi, firmaram um acordo comercial onde o Japão dá aos Estados Unidos da América acesso total aos seus metais de terras raras. O acordo firmado sobre o fornecimento de minerais estratégicos e elementos de terras raras visa reduzir a dependência da China, que controla os materiais fundamentais para a tecnologia moderna.
desde smartphones até caças, mísseis e assim por diante. O documento prevê que, nos próximos 6 meses, Japão e Estados Unidos da América identificarão em conjunto projetos prioritários em áreas como produção de ímãs, baterias, catalisadores e materiais ópticos. Também criarão reservas estratégicas de minerais essenciais e adotarão outras medidas para fortalecer o fornecimento. O Japão também prometeu investir Estados Unidos dólares 550 bilhões na economia dos Estados Unidos da América e ampliar a compra de produtos americanos, incluindo o Japão se comprometeu a aumentar os gastos com defesa diante da crescente ameaça da China. Takaichi prometeu acelerar os planos para aumentar o orçamento militar para 2% do produto interno bruto. E em 28 de outubro, em Tóquio, a primeira-ministra do Japão, Sanai Takaichi, e o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, demonstraram sua unidade em um discurso diante dos militares. Militares das Forças de Autodefesa do Japão e dos Estados Unidos da América no porta-aviões nuclear George Washington. E aqui vou citar Trump primeiro. Citação: a abençoada aliança entre os Estados Unidos e o Japão é um dos exemplos mais notáveis de relacionamento em todo o mundo. É a base da paz e da segurança no Pacífico. Ao que Takaichi responde, citação: com o presidente Trump, levarei a aliança entre o Japão e os Estados Unidos da América a um nível mais alto. O mundo estará protegido. Com determinação e ações, quero fortalecer a defesa do Japão diante do ambiente de segurança cada vez mais complexo no leste asiático. Em geral, tudo indicava que Takaichi realmente promoveria a ideia de permitir que os Estados Unidos da América posicionassem armas nucleares americanas em território japonês. Quem poderia imaginar isso? Aliás, era algo muito difícil até mesmo de se conceber em qualquer fantasia. Antes do início da agressão em grande escala, da agressão da Rússia contra a Ucrânia e da aliança explícita entre Moscou e Pequim nesta guerra, se você duvida que foi exatamente a guerra russa contra a Ucrânia que influenciou essa agressiva militarização do Japão, aqui está um fato incontestável. Lembro que a última vez que a Estratégia de Segurança Nacional do Japão foi atualizada foi em 16 de dezembro de 2022, ou seja, no mesmo ano em que a Rússia invadiu a Ucrânia em grande escala. E todo mundo entendeu que os russos são selvagens sanguinários. Então, na Estratégia de Segurança Nacional do Japão atualizada, enfatizo, em 2022 fala-se sobre o direito do país de realizar contra-ataques contra alvos no território de um potencial inimigo. Antes disso, a legislação deles dizia que eles nem podiam responder com ataques, eram tão pacifistas assim. Para isso, está planejado aumentar o alcance dos mísseis tipo 12, já existentes nas forças de autodefesa do Japão, desenvolver armas hipersônicas próprias e comprar mísseis de cruzeiro americanos Tomahawk. O documento também prevê o aumento dos gastos militares para 2% do produto interno bruto até 2027. Mas Takaichi garantiu que essa meta será atingida antes do previsto. Agora, o Japão também está caminhando para obter armas nucleares. Destaco que tudo ocorre após a invasão russa em larga escala na Ucrânia. Já em agosto, a deputada do Parlamento japonês, membro do Conselho de Política de Segurança Nacional e do governante Partido Liberal Democrata, Rui Matsukawa, declarou que o Japão pode passar a possuir armas nucleares. E depois que o Japão sofreu o bombardeio atômico no final da Segunda Guerra Mundial, você entende, esse assunto se tornou de um tabu. No Japão, esse tema nem sequer era discutido. Mas agora o Japão se encontra cercado por 3 potências nucleares: Rússia, China e Coreia do Norte. As conclusões devem ser tomadas agora. Ainda mais ao ver que a Rússia é realmente um país selvagem, um povo bárbaro que não enxerga nada além da guerra diante de si. Bem, se 2 ditadores idosos, Putin e Xi Jinping, buscavam a desmilitarização, então, como você pode entender, eles conseguiram exatamente o efeito oposto. Vou deixar reticências aqui. Sua opinião, suas conclusões, escreva nos comentários abaixo deste episódio. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar um like. Por hoje é só. Cuidem-se. Até logo, pessoal. Legendas de Dima Torzok.